Olá, pessoal. Este é um vídeo tutorial dos procedimentos do perfil professor do Sistema de Atividades Docentes do SUAP, SISRAD. É o perfil utilizado pelos professores para ter acesso ao próprio plano de trabalho para edição e encaminhamento dentro do prazo de entrega ou prazo de correção. Atenção! Os prazos para cadastro, submissão, avaliação, correção e reavaliação são cadastrados pelo diretor de ensino, respeitando o regulamento e a orientação normativa número 01/2017, de 24/4/2017, expedida pela PROEM. Existe um vídeo tutorial que explica como é feito esse cadastramento dos prazos pelo diretor de ensino. O primeiro procedimento a ser realizado é o login no SUAP. Eu vou entrar aqui com o perfil de um professor que tem o plano já gerado. Uma observação importante é que, caso exista algum prazo de entrega em aberto, ficará disponível na tela inicial do SUAP um aviso que existe um plano para preencher e encaminhar. Para acessar os planos, o professor deve clicar no menu SISRAD, Plano de Trabalho. Podemos perceber que o sistema fez a listagem de todos os planos de trabalho do campus do professor. Isso acontece porque o plano de trabalho dos outros professores é informação pública. Porém, o professor em questão, ele só vai conseguir editar o próprio plano, que é onde aparece esse ícone de edição. A listagem dos planos de trabalho está organizada por abas. Cada aba representa um status do plano. Além disso, existe a aba Meus Planos de Trabalho, onde o professor terá fácil acesso aos seus planos. Então a gente percebe aqui que essas abas estão aqui na parte de cima e, por exemplo, a aba em análise representa os planos que estão em análise, a aba não entregue representa os planos não entregues, homologados, não homologados e os planos, o acesso direto aos planos do professor. Cada um representa um status que vai ser explicado no final deste vídeo. Após listar os planos, o professor deve localizar o seu plano de trabalho para fazer a edição. Eu vou clicar aqui em Meus Planos de Trabalho e vou clicar no ícone de edição do plano de trabalho deste professor. Então, o sistema vai me direcionar para a página de edição do plano. Podemos perceber que a página de edição do plano de trabalho é dividida em categorias. Podemos ver aqui categoria aula, ensino, capacitação e serviço, pesquisa, extensão, administração e representação. O professor ele deve selecionar essas categorias e clicar nelas para adicionar as atividades dessa categoria. Como, por exemplo, se eu clicar aqui em aula, vai aparecer o botão adicionar, eu vou clicar em adicionar. Ao clicar, o sistema vai abrir uma janela para detalhar essa atividade que vai ser validada posteriormente. Então, eu vou selecionar aqui qual que é a atividade, vou fazer uma descrição da atividade. Caso haja algum anexo, eu vou anexar. O sistema já mostra a pontuação que essa atividade vale e eu coloco o quantitativo, no caso aqui vai ser em horas. Vou pôr, por exemplo, 10. E ele já calcula quantos pontos essa atividade vai valer para mim. Feito isso, eu clico em salvar. E aí, o sistema vai mostrar que eu adicionei uma atividade na categoria aula. E assim eu posso fazer com diversas outras categorias, adicionando atividades através do botão de adicionar. Na parte final da tela de edição de plano de trabalho, vai existir um quadro de resumo com as pontuações por categoria e a pontuação total do meu plano de trabalho. Depois que eu fizer o preenchimento de todas as atividades em suas devidas categorias e inserir todos os quantitativos, eu tenho que clicar
Opção: eu declaro ter preenchido as informações em conformidade com os artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro e com o Regulamento Resolução número 029/2016, de 17 de junho de 2016. Se eu não clicar aqui, ele não vai deixar eu salvar essas alterações que eu fiz no plano de trabalho. Feito isso, eu venho aqui no final da tela e clico em salvar. Depois que eu salvo meu plano de trabalho, vai aparecer um botão na frente do plano de trabalho, na coluna Opções, que é o botão de encaminhar. Ao clicar neste botão, o plano estará apto para ser avaliado pela Comissão Local de Avaliação, CLA. Uma observação importante é que, dentro do prazo de entrega do professor, será possível editar os planos encaminhados. Entretanto, ao finalizar o prazo, somente a comissão local de avaliação que vai ter acesso a esse plano. Depois que o professor tiver a certeza de que ele inseriu todas as atividades em seu plano de trabalho, ele deve clicar no botão encaminhar. Ao clicar no botão encaminhar, será aberta a tela para confirmação de senha e concordância do termo de conformidade novamente. A concordância do termo de conformidade é necessária tanto durante o preenchimento do plano como no ato de encaminhar, pelo fato de que, mesmo após o encaminhamento do plano, é possível editá-lo dentro do prazo de entrega do professor. Ou seja, sempre que eu for fazer qualquer alteração nesse plano, eu tenho que declarar novamente esse termo de conformidade, porque mesmo que o plano já tenha sido encaminhado para a comissão de avaliação, ele pode ser editado pelo professor. Então, eu vou digitar a senha aqui e clicar em encaminhar. Estes procedimentos demonstrados até agora são os procedimentos de preenchimento dos planos de trabalho por um professor. Existem algumas observações importantes. Após o encerramento do prazo de entrega dos professores e o encaminhamento do plano, a comissão local de avaliação irá avaliar o mesmo. E caso tenha alguma atividade não validada, o professor terá a oportunidade de corrigir e resubmeter para nova avaliação. Então, caso alguma das atividades que ele tenha inserido não foi validada, haverá outro prazo para correção e resubmissão deste plano de trabalho. Planos em branco e planos preenchidos e não encaminhados serão considerados não entregues. Então, caso o professor ele não faça acesso no prazo de entrega e não faça o encaminhamento, esse plano será considerado não entregue. Planos preenchidos que foram encaminhados e caso alguma atividade não seja validada, a pontuação da mesma será desconsiderada. Ou seja, o professor preencheu todas as atividades e teve alguma atividade que não foi validada e ela voltou para correção e ela continuou não validada, a pontuação dessa atividade será desconsiderada. Planos em branco ou cuja todas as atividades não foram validadas receberão o status não homologado no final dos prazos. O plano que não foi preenchido ou que foi preenchido, mas todas as atividades foram avaliadas pela comissão local de avaliação e não foram validadas, eles são considerados não homologados. Planos que contenham atividades validadas terão suas pontuações confirmadas e receberão o status homologado no final dos prazos. Então, aquele plano que teve alguma atividade ou todas elas validadas, essa pontuação da atividade vai valer para aquele plano e ele vai ser considerado homologado. E o professor vai conseguir acesso direto através dessas abas a cada um desses status. Então, basicamente, são esses os procedimentos e as explicações em relação ao perfil professor do módulo de atividades docentes. Obrigado.